Muito bom dia a todos os amigos, irmãos, mais uma vez estamos aqui, uma quinta-feira, nublada, mas está gostoso, clima bom, aqui em Porto Velho, são exatamente 11 horas da madrugada, e estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Certa ocasião, há muitos anos atrás, eu ainda jovem mesmo, menino, uns 16, 17 anos, estava procurando emprego, e aí alguém me indicou numa empresa, e eu morava na Zona Sul, e essa empresa era na Zona Oeste, do outro lado, bem longe. Eu precisava pegar 2 ônibus para ir e 2 para vir, e ainda andar um trecho a pé, bem longo. Mas eu nunca tive problema para trabalhar, nunca tive problema para isso. Na minha agenda não existe a palavra preguiça. Mas essa pessoa me indicou e me falou: olha, tem uma empresa assim, assim, assado, lá em Pinheiros, em São Paulo, na Zona Oeste de São Paulo. E eu morava em Santo Amaro. E essa pessoa falou assim: olha, eu conversei lá com a chefia lá e falaram para você ir lá para fazer uma entrevista. Eu falei: sério? Eu ia ser office boy. Para quem não sabe o que é office boy, é que nem esses motoboy que tem por aí, só que não existia moto na época, era na sola mesmo, né? E eu fiz isso muitos anos, fui office boy há muito tempo. E aprendi muito. Hoje eu conheço São Paulo de ponta a ponta, por ter trabalhado, e naquela época não tinha nem GPS, era no guia mesmo, e a gente se virava. Muito bem, aí eu cheguei na empresa lá, fui recebido na recepção, era uma empresa de engenharia, eu lembro até o nome, chamava Engemi, Montagens Industriais. E aí a pessoa falou para mim esperar, que eu ia ser entrevistado pelo gerente, pelo diretor da empresa, né? Falei: beleza. E aí eu fiquei, né? Molecão, tal, tranquilo. E de repente aquela moça falou assim: olha, você pode entrar, me indicou o lugar, tal. Gente, quando eu entrei, eu dei de frente à mesa do diretor, era bem um dos grandes lá da empresa, ficava bem de frente para a porta. A hora que abriu a porta, eu vi aquele homem enorme. Ele era tão grande, tanto de largura quanto de espessura circular, e com uma cara muito feia. O homem era muito feio, uma cara de gente ruim, sabe? Daqueles cara bravo, aqueles cara que só de você olhar para ele você já treme. Pois é, imagina eu, magrelinho, um moleque de tudo, acho que 16 anos, não tinha 17 anos ainda. Muito bem. Aí eu pedi licença, entrei. Eu sempre fui muito educado, e sou até hoje. E se eu não fosse naquela época, minha mãe me retalhava. E aí eu cumprimentei ele, mas ele não estendeu a mão para mim. Ele só falou assim, bem assim, gente, parece piada, tá? Mas não é não. Bom dia, tudo bem com você? Pode sentar, vamos conversar um pouco. Essa era a voz do cara. Sabe qual era o nome dele? Seu Marciano. Eu acho que ele não era desse mundo mesmo, porque ele era muito estranho. E aí ele me aprovou e eu comecei a trabalhar com ele, sabe? E aí na hora do almoço ele falava assim para mim: ô Rubens, vai lá no mercado lá e compra um frango assado para mim. Ele era bem gordão, mas bem gordão, gordo, mas gordo, sem economizar gordura. E eu ia, e ele falava: e compra alguma coisa para você, sabe? Mas não é que ele falava aquilo porque ele era uma opção dele, era ele. E aí eu fui apagando aquela entendimento que aquele cara devia ser um cara mau, um cara ruim, um cara grosso. O cara era mais doce do que muita mulher, porque hoje em dia até tá difícil, né? Mulherada hoje anda brava, né? Mas enfim, o homem era muito gente boa. Muito gente boa. Ali eu aprendi uma tremenda lição: não julgar as pessoas sem conhecê-las. Sabe por quê, querido?
Como é que eu vou julgar você se eu não te conheço? Se eu não sei da sua vida? E nós somos assim. Às vezes nós chegamos na igreja, vemos uma pessoa lá, nós já fazemos uma folha corrida dela, mas nós não sabemos nem o nome da pessoa. Então sabe por que nós fazemos isso? Porque nós julgamos as pessoas por nós, pelos nossos defeitos que nós não queremos enxergar em nós, e aí nós direcionamos para outra pessoa. Somos injustos e hipócritas, mesmo sendo cristãos. Adoramos julgar, mas nós não conhecemos o sofrimento daquela pessoa. Vou contar uma outra historinha que nem estava no meu pensamento aqui de contar, mas certa ocasião, isso é fato, tá? Aconteceu em São Paulo. Havia uma empresa bem estabilizada, 2 funcionários ali, amigos ali na empresa, trabalhavam juntos no mesmo setor, e estava tudo certo. Começaram a pegar intimidade um com o outro, brincavam, zoavam um ao outro. E um belo dia, como eles estavam acostumados a brincar um com o outro, chegaram uma segunda-feira, não sei que cargas d'água, um dos colegas deu um tapão nas costas do outro, mas zoando, brincando. É uma brincadeira que eu particularmente não compactuo, mas eles compactuavam. E aí ele deu um tapa na coisa. O outro virou e deu um murro na cara do cara, e ali eles saíram no tapa. Resumindo, os dois foram suspensos há sei lá quanto tempo. E o tempo passou. Chegou o dia de voltar para a empresa. Aí eles chegaram calhou deles entrarem no vestiário para se trocar juntos. E aí eles não tinham como fugir da conversa, e eles pararam para conversar. E aí aquele que tinha dado o murro, que tinha levado o tapa, foi conversar com o outro e falou: olha, querido, eu peço que você me perdoe, eu não deveria ter reagido daquela maneira. E aí o outro também reconheceu que a brincadeira foi uma brincadeira infeliz. Mas aí o que deu o murro falou assim: só que aquele dia eu tinha passado a noite no hospital com meu filho, e a minha esposa ainda está lá. Eu não sei nem se ele vai sair de lá. E eu estava arrebentado. E foi por isso que eu não aguentei, eu já estava no meu limite. Eu peço que você me perdoe. E ali eles se abraçaram, choraram, voltaram para o trabalho, e a vida que segue. Então, às vezes nós julgamos as pessoas, porque às vezes a pessoa chega um carrancudo na igreja, no trabalho, ou te encontra e às vezes nem te olha, mas você não sabe o que ele passou. Por que ele está triste? Por que ele está carrancudo? É muito fácil. Pô, o cara sempre está alegre, de repente está de cara virada. Cara, você não sabe o que aconteceu na vida dele. De repente aquele cara que te fechou no farol, ele não fechou porque ele é um sacana. Ele fechou porque às vezes ele estava com alguém doente dentro do carro. E eu cansei de criticar muito, cansei de mostrar o dedo. E depois passava, às vezes até de xingar. Hoje eu não faço mais isso. Não faço mais isso. Porque eu já tive situações de fechar pessoas em socorro médico. Sabe? Então nós temos que aprender a olhar com os olhos de Deus. Ah, mas fulano é antipático. Tem hora que fala com a cara, você não sabe o que ele está passando, você não frequenta a casa dele, você não conhece as lágrimas que ele derramou. Você não tem o direito de julgar as pessoas por você. Se você é um infeliz, se você é um hipócrita, se você é um nojento, se você é um insuportável, não julgue que todas as pessoas são como você. Se você é um falso crente, não ache que o outro também é um falso crente. Não julgue as pessoas por você. Não julgue por nada. Quem julga é Deus. E aqui eu vou deixar uma mensagem para vocês aqui, em Provérbios 25, no verso 8, diz assim: não te apresses em litigar. Litigar é o quê? Brigar, competir, para depois ao fim não saberes o que has de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Não julgue, porque depois você pode se arrepender. Aquela pessoa que você atirou a pedra pode ser o que vai te socorrer. E aqui nós vemos também Mateus 7, 24, não, cadê? 7, Mateus 7, no verso 1 diz assim: não julgueis para não seres julgados,
E com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vocês entenderam isso? Enquanto a gente está preocupado em cuidar da vida dos outros, esquece da própria vida. E aí a sua vida não anda, você ainda quer atrapalhar do outro, que já está difícil. Me ajuda aí, meu. Se nós agimos dessa forma, queridos, se nós agimos dessa forma, vou dizer uma coisa para vocês, nós não vamos para o céu. Nós não vamos para o céu. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele não fez julgamento. Ele tinha atitudes. Ele tomava atitudes. Ele fez milagres. Ele salvou pessoas. Ele ajudou pessoas. Ele não falava para as pessoas assim: você quer ser curado? Quero. Tá. Mas por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Você não devia ter feito isso. As pessoas, quando você erra, falam: pô, mas eu avisei você. Cara, de que adianta você me lembrar que você me avisou? De que me adianta isso? Né? E aqui em Tiago 4:11 diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Nós não somos juízes. Deus não deu essa autoridade para nós. E aí nós criticamos essa política, por exemplo, que está acontecendo, essas injustiças que estão acontecendo no nosso país, que está muita gente. Se eu tivesse condições, eu ia embora do Brasil. Porque a gente vê tanta injustiça, tanta hipocrisia, e às vezes muito perto da gente, na própria igreja que a gente frequenta, a gente vê uma hipocrisia assim, descarada, sem máscara. As pessoas fingem que te amam, e por trás te apedrejam. Isso em todo lugar é assim. No trabalho, em todo lugar é assim. Não é só um privilégio da minha igreja ou da sua igreja. Em todo lugar é assim. São raras as pessoas que te abraçam e te apertam mesmo. Elas te apertam tanto que elas não têm como segurar uma faca na mão, porque elas estão segurando você. Mas tem aquelas que te apertam assim. Veja a cena. Isso aqui, ó. Oi, meu amigo, tudo bem? Aqui está escondido aqui, ó. E ela está enfiando aqui, ó, no seu coração. Ó. É assim que ela faz. Rindo para você, meu amigo. E vai enfiando, vai enfiando. É assim que funciona. Infelizmente, existem muitas pessoas ao nosso redor que fazem isso. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Às vezes, pessoas da nossa família, sanguínea, querendo sangrar você. O sangue que elas sangram nelas, elas querem sangrar em você. Amigo, não tente sangrar a vida do outro. Não atrapalhe a vida do outro. Muito ajuda quem não atrapalha. Não julgue o outro. Não tenha inveja do outro. Se o outro é abençoado porque fala um pouquinho melhor, ou louva um pouquinho melhor, ou sabe fazer um trabalho melhor, aprenda com ele. Mas não inveje. A inveja também é pecado. É pecado, sabe? A inveja é algo satânico, entendeu? Então, nós temos que olhar mais para Jesus. E aqui nós vemos aqui em Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Se alguém consegue alguma coisa, se o seu amigo conseguiu alguma coisa, se alegre com ele. Fale, puxa, porque se ele conseguiu, ele lutou para conseguir. E não é problema seu. O problema seu é seu. Não julgue as pessoas por você. Deus não te deu essa autoridade, nem a você e nem a mim. Não abrace ninguém com uma faca na mão. Abrace de verdade. Não finja que você é um cristão, se você não é. Porque você pode enganar as pessoas, mas Deus você não engana. Pense bem nisso, amigo. Pense bem nisso. Estamos rodeados de pessoas assim. E às vezes até nós agimos dessa maneira com outras pessoas.
Então eu também tenho que olhar no espelho e ver se eu estou refletindo a face de Cristo. Ou se atrás de mim eu reflito a face do inimigo. É uma escolha pessoal de cada um. Só que a conta chegará. Quando você julga alguém, como diz ali, você vai ser julgado da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. E provavelmente a sentença que você deu ao irmão não vai dar em nada, mas a sua vai dar a sua condenação. Então que Deus ilumine a vida de cada um de nós para que possamos realmente refletir a face de Jesus. Não é usando camiseta dizendo, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou isso. Não, isso é máscara. Isso é máscara para disfarçar. Não jogue seu dinheiro fora. Você tem que mostrar com seus atos, com o seu caráter, com as suas atitudes, com a sua boca, com os seus pensamentos. Que ninguém ouve, mas você sabe que os seus pensamentos são bons. Isso é mais importante, você e Deus. Mas as pessoas têm que olhar para você e ver que você realmente é um mensageiro de Deus. Então não se iluda de ficar andando com a Biblinha debaixo do braço, fazendo demagogia. Porque ali você viu a palavra de Deus dizendo: hipócrita. Não sejamos hipócritas. Sejamos cristãos de verdade. Vamos pedir para Deus para nos iluminar, para nos moldar, para nos lapidar, para refletirmos a face de Cristo. Esse é o meu desejo para mim e para você, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.